Shalom, shalom, a paz do Senhor, graça e paz a todos amados em Cristo. Hoje aqui quero fazer uma sessão rápida especial, que seria intercessão pelas nações do mundo. Sabemos desde que Cristo profetizou quando sentou no Monte das Oliveiras, ele falou sobre as guerras e rumores de guerras. Profetizou um período depois da dispersação que na verdade interpretado depois da dispersação do povo santo, que o mundo iria vivenciar até a sua vinda. E nós entendemos pela palavra do Eterno que nós estamos a viver um momento de trevas, com a religião comandando a apostasia, o desvio da fé, o ensinamento de falsas doutrinas de homem, tradição de homens, que nada tem a ver com aquilo que é o Evangelho Santo. Então nós, por esta razão, nós somos chamados como fiéis, aqueles que conhecem a verdade, somos chamados a interceder pela nação angolana. E muitos dos aqueles que são fiéis também estão sendo levados por esse desvio desse espírito de engano que entrou no seio da própria igreja, que está levando muita gente até a misturarem as coisas, muita gente a tomarem partidos de certas situações, misturarem aquilo que é a verdade do Eterno com políticas de homens, com instituições, com doutrinação satânicas que foram ensinadas aos homens. Então nós precisamos interceder para que verdadeiramente os escolhidos do Eterno tenham luz para entender, tenham discernimento da verdade da palavra, para poderem prosseguir e caminhar na verdade. Porque não é fácil esta nossa jornada de fé com Cristo. Então eu quero que você feche os seus olhos. Talvez eu não feche porque estou a fazer o live, mas eu vou orar e fechar os meus olhos. Baixe os seus olhos, baixe a cabeça. Vamos orar para interceder pela nação. Você também do outro lado pode, na verdade, ainda que não ser live, quando ouvir, pode na verdade fazer o mesmo, interceder pelo nosso país, os aspectos que você conhece da nação e também do geral daquilo que o mundo está a viver. Porque o nosso objetivo é que os escolhidos e aqueles que foram marcados para a salvação, o Eterno nos possa guiar e caminhar segundo o propósito dele, que seja cumprida a vontade do Eterno sobre esse universo. Que antes da vinda de Yahusha, o Cristo Messias, que todas aquelas almas marcadas, escolhidas, separadas do Eterno, elas possam ter o livre percurso para a verdade. Porque quando você entender as Escrituras Sagradas, vai ver que o Eterno no final do juízo final, ele também lança no lago de fogo as ovelhas cegas, aquelas que se diziam ser, mas não percebiam, não entenderam, nunca buscaram nada sobre o Eterno, mas simplesmente era um gado que seguia a deriva. Estas também são jogadas no juízo final, segundo as palavras, os ensinos de Enoque. Então nós precisamos, não só Enoque, mas também a Esdra e Baruque também vêm confirmar a mesma coisa. Então é necessário que nós possamos perceber, entender essas coisas, então partirmos para aquilo que é a verdade, a intercessão um pelos outros, oramos um pelos outros, para que todas as coisas possam, na verdade, serem cumpridas segundo o mandamento santo. Bem, mas vamos aqui orar, não vamos levar muito tempo. Eterno Deus Pai, Yahuwah Elohim, o Criador deste universo, Pai de nosso Rei, nosso Salvador, o Yahusha, o Messias, o Cristo. É no nome do Teu Filho amado, Pai, que nós nos prostramos diante de Ti, chegamos diante da Tua presença e pedimos que o Eterno nos possa guiar no caminho da verdade. Pedimos, Eterno, pelo Teu santo nome, e Te glorificamos, exaltamos o Teu nome, como só o Eterno é eterno. Olhamos para as obras deste universo, tudo que foi elaborado, os rios, os mares, os oceanos, as grandes catacumbas, as grandes florestas, densas, deserto, as águas, as quedas de água. Olhamos para essa vegetação, a variedade do ecossistema, os animais criados. Olhamos para essa cobertura do universo que rola, que rodeia o universo, as paredes do Polo Norte ou do Polo Sul também.
essa lava de neve que nós vimos, os grandes rios que saem, que vêm da parte sul para encher os mares da terra, desaguar. Toda essa grande maravilha, o firmamento que o Eterno colocou aqui por cima, da qual ninguém passa, ninguém sai, seja espírito, anjos, ninguém passa sem autorização. Para nos conter aqui, mar de cima, mar de baixo. Nós sabemos que é uma doutrinação diferente que é ensinada aos homens, que foi dada pelo príncipe desse universo, para desacreditar a presença do Eterno e a maravilha, o poder, a soberania do Eterno Senhor da Glória. Mas, no entanto, nós reconhecemos que o Eterno é o Eterno. Não existe outro acima de ti, a não ser o Senhor. Eterno Yahuwah Elohim, no nome do teu Filho amado, Yahushua, o Messias, o Cristo, a qual o Eterno deu o nome que está acima de todo nome. Que no nome de Yahushua, Messias, o Cristo, todo joelho se dobrará, daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Yahushua, Messias, o Cristo, é o Rei para a glória do Eterno Yahuwah Elohim. Eterno Pai, neste nome nós nos chegamos diante de Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que seja lavado as nossas iniquidades, nossas falhas, nossos erros. Tudo que cometemos diante da Tua presença, tudo que falhamos, aquilo que precisamos de auxílio. Pedimos que no dia da provação, quando estamos a ser provados, porque o Senhor permitiu que essa provação chegue, que nós não desfaleçamos na nossa fé, que permanecemos firmes na Tua verdade. Eterno Yahuwah Elohim, abra os olhos das ovelhas cegas. Abra aquelas que seguem como gado e aquelas ainda que são altivas, que pensam que sabem alguma coisa, que são muito inteligentes, que não precisam de mais nada, mas que estão vivendo a perdição para naquele dia terem a grande decepção ou no dia da sua morte, encararem o inferno e se perguntarem como vim parar aqui. Eterno, o quão enganoso são os nossos corações. Pela nossa altivez, pela nossa cobiça, pelo desejo desenfreado pelas coisas do mundo, nos enganamos muitas das vezes que somos firmes, mas somos simplesmente mero gado desviado da Tua verdade e caminhamos segundo a vontade de Satanás, da vontade do príncipe do mundo. Mas, Eterno, peço ao Teu Pai que o Eterno nos possa fortalecer, nos guiar, nos separar desta mentira. Não permitir que sejamos indoutrinados pela mentira do mundo, pela mentira do satanismo, das inverdades criadas para desacreditar o Eterno. Mas que permaneçamos firmes na verdade e buscamos sempre pela Escritura aquilo que é a Tua santidade, a Tua justiça, o Teu amor, os ensinos da verdade. Não o ensino de anjos caídos, de Satanás e a sua corte. Pai da glória, Eterno Yahuwah Elohim, no Teu santo nome, consagramos aqui especial, sendo eu angolano, a nossa nação, Angola. Pedimos por ela, Pai, intercedemos por ela. Pai, eu não falo pela aqueles que se dizem ser líderes, não. Mas eu falo por aqueles que são os Teus pequeninos, que Te buscam em espírito e verdade, que permanecem firmes na Tua verdade, que se seguem com fé em verdade, que não estão alicerçados a grupos, a instituições, a alianças, mas sim em Ti, Pai, que estão somente ligados a Ti, com toda a verdade, para buscar o conhecimento, viver em santidade, justiça e amor do Eterno, se descartarem das corrupções do mundo e de todas as coisas que nelas há, porque todas essas coisas passarão, mas a verdade do Eterno permanecerá para sempre. Eterno Pai, nós Te agradecemos, Te amamos, exaltamos o Teu nome, pedimos por esse povo, por esses escolhidos, por essas ovelhas, para que elas que permaneçam firmes, que elas não sejam destruídas no dia do juízo, que elas não se desviem nem para a esquerda nem para a direita, mas que permaneçam na Tua verdade, no Teu mandamento santo. Que elas sejam direcionadas segundo a vontade do Altíssimo, que não se desviem, que não andem segundo o curso do mundo e as coisas do mundo. Porque todas essas coisas passarão, mas a Tua verdade jamais. Eterno Pai, em glória Te pedimos, ó Pai, fortalece-nos, Pai. Consagramos a nação Angola nas Tuas mãos, este país. Sabemos que há um poder maligno pelo Espírito Santo que a gente vê.
há um espírito de matança, há um espírito de morte, há um espírito de Azazel que está nesta nação. Da eliminação de um e outro, a morte, envenenamento, todas as coisas, assassinato. Há um espírito, há uma potestade que está dominando o cosmos desse país, os céus dessa nação, os ares deste país. Há uma potestade com anjos deliberadamente enviados e, quer dizer, instruindo o coração de pessoas incautas, pessoas que sem luz, pessoas com trevas, fazendo habitação nelas, em suas mentes, para prosseguirem com agendas ocultas. Há uma potestade que paira sobre os céus desse país para cometer coisas horrendas, para levar o povo ao terror, meterem as pessoas nesta situação que estamos a viver. Pessoas que estão fazendo pactos para poderem dominar, controlar o coração, os povos dessa nação. O coração e os povos dessa nação. Mas, Eterno, pela Tua palavra, por aqueles que buscam, por aqueles que oram, primeiro separa estes para que não sejam vítimas destas situações. Depois permita que o povo inocente possa realmente ser resgatado desse espírito maligno que está pairando sobre essa nação e que está tomando cabeças, está tomando pessoas, está tomando corações incautos para cometerem atrocidades contra os outros. Pai, que o Senhor possa nos libertar dessa perseguição entre irmãos e desse sangue que está sendo derramado cada dia que passa por conta de coisas que muitos nem sabem. Pai da eternidade, permita que a Tua autoridade, a Tua soberania seja a única reconhecida nesta nação. Seja a única que controla e na qual todos se submetem. Não importa quem seja, sejam eles políticos, religiosos, seja o que for, que se submetam à Tua vontade, ao Teu propósito, ao Teu plano. Pai Santo, corra com esse espírito, liberta desse espírito maligno que está pairando, reinando sobre a nação de Angola. Permita, Pai, que haja o espírito de reconciliação, de amor ao próximo, o espírito de convivência, de irmandade, de perdão, de justiça, de equidade do Eterno Senhor da Glória. Permita que os joelhos que ainda se dobram continuem dobrando-se incessantemente pela cura desta nação, pela cura deste país, para que nós possamos olhar para o próximo como nosso irmão, o próximo verdadeiramente como irmão, porque somos irmãos consanguíneos. Eterno Pai, quando o Senhor nos chama para a Assembleia dos Santos, o Senhor faz-nos entender que ganhamos família, ganhamos irmãos, ganhamos amigos, ganhamos colegas, para que possamos prosseguir, porque até o último dia, até o dia da Tua manifestação, seja ela terminando pela nossa morte dentro do propósito eterno, ou por advento da Tua vinda mesmo. Pai Santo, te agradecemos, te amamos, exaltamos o Teu nome. Pai Santo, tranca, repreenda a voz dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos pregadores da mentira, aqueles que pregam a mentira, que falam em Teu nome, mas são pregadores da mentira. Afasta-nos dos roubadores da lã, daqueles que pegam a lã das ovelhas e tomam toda para eles, e deixando as ovelhas nuas. Eterno Pai, repreenda os roubadores do Evangelho, os roubadores do Teu nome, que procuram fama, que tentam se colocar como servos do Eterno, quando eles são servos de Satanás. Eterno Pai, repreenda toda essa mancheia de falsos profetas, falsos mestres, esses comerciantes de templos, esses criadores de mercados da Bíblia, que criaram lugares que dizem ser Igreja do Eterno, quando eles estão comprometidos com sistemas, estão comprometidos com associações, estão comprometidos com instituições que a gente mal conhece.
Pai Santo, estes que andam em lugares ocultos e estes que fazem impactos entre os homens, que nada tem a ver com a autoridade de Cristo, Pai, sejam repreendidos nessa nação. Eterno, lava o caminho da nação. Abra as portas, abra as nuvens do céu para que o país possa ser reconciliado para ti. Este povo ama o Eterno. Tem um povo separado dentro deste lugar. Tem um povo chamado pelo teu nome, verdadeiramente. Tem um povo que não está alavancado a estes lugares profanos, a estas instituições profanas, a estes falsos líderes que se fazem deuses diante do teu povo. Mas sim buscam a verdade em Cristo. Pai, traga reconciliação da nação. Toca na mente daqueles que te buscam em espírito e verdade. Toca na mente daqueles que ainda te querem, daqueles que ainda te buscam, sejam eles estando em lugares de destaque, de autoridade. Pai, toca, traga estes para que se tornem cabeças da nação. Traga esses para que ocupam lugares de governação do país. Traga esses que já estão ali, Pai. Move essas peças para que a nação tenha um percurso diferente. Nós sabemos que a nossa nação vem desde o princípio comprometido a sangue. Pai, precisa separar isso, Pai. Pedimos-te, no nome do teu Filho amado, que nós pedimos que isto venha, pare, Pai, que agora nós tenhamos momento de reconciliação, de amor ao próximo, que possa vir reconciliação entre os angolanos, que possa vir reconciliação entre todos os povos, Pai. Que essa matança, essa perseguição, esse espírito de Azazel que tomou a nação, possa ser repreendido no nome do Eterno. Eu peço, Pai, que o Senhor toque no coração dos teus pequeninos, daqueles que te buscam em espírito e verdade, que possam na mesma forma interceder no seu oculto, nos seus quartos, fechando no seu coração, orarem a ti, buscarem-te, clamarem as suas vozes serem ouvidas diante da presença do Eterno. E que o Eterno possa ouvir as nossas vozes, que nós clamamos por justiça nessa nação, clamamos por reconciliação, por amor, por paz, e que sejam afastados todos os prevaricadores, aqueles que desfalsadamente se apresentam como tal, mas são filhos do abismo. Ó Pai da eternidade, Yahuwah Elohim, no nome do teu Filho amado e sob a autoridade do seu Filho Yahushua, o Messias, o Cristo, aquele que tem o nome acima de todos os nomes, aquele que no seu nome todo joelho se dobra, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Yahuwah Elohim é o Rei, é aquele que está sentado à destra do Pai, para a glória do eterno Yahuwah Elohim. Pai, obrigado por tudo. Te agradecemos, te amamos, exaltamos o teu nome. Despeço-me aqui na bendita e santa paz do Senhor. Obrigado por isso. Então, terminamos esta oração e eu gostaria que, dentro daqueles que são os pontos de oração, foram tocados aqui diante da oração, e sabem como é também meio difícil, nunca fiz tanta, orar com os olhos abertos, porque não consegues concentrar no espírito totalmente. Mas, pela graça do Eterno, a gente pode fazer. Mas diante daqueles pontos que foram tocados aqui, com relação ao que já falamos nessa oração, gostaria que você desse continuidade em oculto. Você, dentro da sua casa, ore. Nós precisamos que Angola seja resgatada. Há um espírito de morte que já vem operando nesta nação e agora está a tomar lugares com muita força. Precisamos que isto pare. Precisamos que toda essa movimentação seja parada pelo Eterno. Não por homens. Ninguém sairá a fazer. Não. O Eterno vai tomar conta disso. Se nós simplesmente nos ajoelhamos, buscamos o Eterno em oração, em espírito e verdade. Muitos estão sendo tomados, muitos nem sabem o porquê que estão a fazer. Estão apenas a fazer pela força desse espírito maligno que tomou. Mas tudo conta pela semente que já existe no coração de cada um. Conforme a contaminação no coração das pessoas, são essas pessoas que vão aceitando fazer as coisas erradas. Então nós precisamos que essas pessoas sejam despertas, que seja tirada a venda dos olhos para que possam enxergar as coisas como elas são. Aleluia. Então, despeço-me aqui na bendita e santa paz do Senhor. Dá continuidade à oração. Ore. Sei que podes orar muito mais do que eu orei aqui.
sei que podes interceder muito mais do que tentei interceder aqui. Porque o Eterno trabalha com cada um conforme aquilo que te deu. Amém? Glórias ao Eterno. Despeço-me na bendita e a santa paz do Senhor. Amém. Graças a Deus.